Olá! Hoje temos uma fonte de material um tanto inusitada e, por isso mesmo, fascinante. Não estamos analisando artigos ou um livro, mas sim um conjunto de anotações de lousa, sabe? Um verdadeiro esqueleto de aula do professor Dr. Hernan Sais. E a missão aqui é desvendar um quebra-cabeça. Como é que uma disputa de herança familiar e uma briga por rotas de comércio de lã, se transformam num conflito de 116 anos que deu origem à França moderna? Exatamente. O tema é a Guerra dos 100 Anos. E usar essas anotações do professor Sais como nosso guia é uma oportunidade, assim, única. É como ter um mapa do tesouro sem a floresta ao redor, entende? Nosso trabalho é reconstruir essa floresta de eventos, entender as conexões e descobrir por que esse período foi tão decisivo. O ponto de partida que ele estabelece é a formação das monarquias nacionais lá no século XIV, um caldeirão de tensões que estava prestes a explodir. Certo. Vamos mergulhar nisso. O conflito durou de 1337 a 1453, o que, na verdade, dá 116 anos. Já começa com essa pequena imprecisão no nome, né? Mas o que me chama a atenção nessas anotações é como ele destrincha as causas, separando o gatilho oficial do que parecem ser, as verdadeiras razões. Qual foi a faísca que acendeu tudo? Então, a faísca foi uma clássica crise de sucessão, aquele tipo de drama que define dinastias. O rei da França, Carlos IV, morre sem deixar um herdeiro homem. E quem aparece com uma reivindicação fortíssima? O rei da Inglaterra, Eduardo III. Ele era sobrinho direto de Carlos IV, filho da irmã do rei francês. Pela lógica do parentesco, assim, ele tinha um argumento bem sólido. Mas, claro, a nobreza francesa não ia simplesmente entregar a coroa para o rei do país vizinho e rival. Como é que eles contornaram isso? Eles foram buscar no fundo do baú uma regra antiga dos francos, a chamada Lei Sálica. E um ponto que o professor Saez deixa bem claro é que essa lei foi uma ferramenta política, assim, muito conveniente. Ela proibia a sucessão ao trono através da linhagem feminina. Com essa justificativa, eles ignoraram Eduardo III e coroaram um primo do rei morto, Philippe de Valois, que se tornou Filipe VI. Foi o início da dinastia Valois. Ok. Então temos um rei inglês furioso que se sente roubado. Isso explica a briga entre as coroas. Mas as anotações do professor indicam algo mais. Uma camada econômica que parece ter sido tão ou mais importante que a coroa. Ele fala da região de Flandres. E aqui a história ganha uma complexidade fascinante. Flandres, que hoje abrange partes da Bélgica, França e Holanda, era o polo industrial têxtil da Europa. Era uma região riquíssima, mas com uma dependência crucial. A lã para seus teários vinha quase toda da Inglaterra. As anotações do professor resumem essa simbiose perfeitamente. Ingleses forneciam os fios para a indústria têxtil e flamengos forneciam os tecidos prontos aos ingleses. Espera um pouco. Quer dizer que a Grande Guerra dos 100 Anos, com toda a sua imagem de reis e cavaleiros, teve um componente central que foi essencialmente uma disputa comercial por tecidos? Isso muda completamente o cenário. Muda totalmente. Porque essa dependência econômica criou uma fratura dentro da própria Flandres. O professor Sais desenha esse conflito interno de forma muito clara. De um lado, a burguesia, os donos das tecelagens, os comerciantes. Para eles, a parceria com a Inglaterra era vital para os negócios. Do outro, a nobreza local, os condes de Flandres, que eram vassalos do novo rei francês e, por dever feudal, o apoiavam. Então a lealdade feudal da nobreza batia de frente com a lealdade econômica da burguesia. É um conflito de classes em miniatura que espelha o conflito maior. Isso é incrível. Como a Inglaterra explorou essa divisão? Da maneira mais direta possível. Vendo que seus parceiros comerciais estavam sendo pressionados pelo novo rei francês, a Inglaterra enviou tropas para apoiar a burguesia de Flandres. Então, o que temos é a questão dinástica se fundindo com a tensão econômica. A França, sentindo sua autoridade desafiada na sua própria fronteira, declara guerra à Inglaterra em 1337. O palco estava montado. E o início da guerra foi desastroso para a França, certo? As anotações mencionam batalhas como Crécy e Poitiers, o que dava aos ingleses essa vantagem tão grande. Em uma palavra, tecnologia.
Os ingleses tinham o arco longo, o longbow. Era uma arma revolucionária para a época. Enquanto a força francesa se baseava na cavalaria pesada, sabe? Nobres em armaduras caríssimas que atacavam em cargas gloriosas, os ingleses tinham milhares de arqueiros camponeses. Eles conseguiam disparar uma chuva de flechas capaz de perfurar as armaduras dos cavaleiros a uma distância segura. Foi um massacre tático que humilhou a nobreza francesa. Mas essa guerra não era travada apenas nos campos de batalha. O professor Sayce destaca um custo humano altíssimo para a população comum, especialmente na França. Exatamente. Para financiar essas derrotas caríssimas, a coroa francesa aumentou brutalmente os impostos sobre os camponeses. O resultado, como as anotações descrevem, foram as jaqueries. Eram revoltas assim de uma violência extrema, sem um plano ou liderança clara. Eram explosões de puro desespero. O professor anota uma observação cultural brilhante aqui explicando que o nome vem de Jacques Bonhomme, um termo pejorativo usado pelos nobres, algo como Zé Ninguém. Era a revolta dos Zé Ninguéns contra uma nobreza que os oprimia e ainda por cima não conseguia protegê-los. Certo. E essa pressão sobre os camponeses não era um problema exclusivo da França, imagino. De forma alguma, era um problema sistêmico. A guerra era cara para todos. A gente vai ver mais adiante que a coroa inglesa, pelos mesmos motivos de impostos de guerra, também enfrentaria a fúria do seu próprio povo. Isso mostra que por trás das disputas dos reis havia uma crise social se formando em toda a Europa. A França já estava de joelhos com a guerra e as revoltas internas. Mas as anotações do professor mostram que um novo inimigo, um que não distinguia entre soldado e camponês, estava prestes a varrer o continente. A peste negra. A peste bubônica. A anotação do professor é curta e brutal. Morreu 1/3 da população europeia. É uma escala de morte que nossa geração, mesmo com a pandemia recente, mal consegue imaginar. Tenta pensar em uma a cada 3 pessoas que você conhece simplesmente desaparecendo em poucos anos. A sociedade parou de funcionar. A mão de obra sumiu, a economia ruiu, o medo era absoluto. A peste não fazia parte da guerra, mas potencializou cada crise, cada medo, cada instabilidade. Nossa! E em meio a todo esse caos, a França ainda conseguiu se reorganizar e contra-atacar. Mas a resposta inglesa foi devastadora. O roteiro do professor nos leva a um ponto que parece o fim da linha. O Tratado de Troyes, de 1420. O que esse tratado determinava? Foi o ponto mais baixo da soberania francesa. Assinado depois de outra vitória inglesa esmagadora em Azincourt, o tratado basicamente entregava a França à Inglaterra. Ele dizia que o rei inglês, Henrique V, se casaria com a filha do rei francês, Carlos VI, e que o filho desse casamento herdaria ambas as coroas. Na prática, a França deixaria de existir como um reino independente. O herdeiro legítimo francês, o Delfim Carlos, foi oficialmente deserdado e teve que fugir para o sul do país. Parecia o fim do jogo. E é exatamente nesse momento de desespero total que o roteiro do professor Sayce introduz uma das figuras mais icônicas da história. Uma jovem camponesa que, em 1428, surge do nada e vira a mesa. Joana d'Arc. Ela é o ponto de virada improvável. A descrição nas anotações do professor é perfeita porque captura a essência de como ela foi vista. Dizia-se enviada por Deus para libertar a França. Joana d'Arc não era uma estrategista militar. A força dela era outra. Ela injetou moral, propósito e, acima de tudo, esperança em um exército e um povo que não tinham mais nada. A fé inabalável dela convenceu o desacreditado Delfim Carlos a lhe dar o comando das tropas. Ela se tornou a personificação da resistência. E ela conseguiu resultados. A vitória no cerco de Orleans foi um momento decisivo, que permitiu que o Delfim fosse finalmente coroado rei Carlos VII. Mas o destino dela foi trágico. As notas são bem específicas sobre sua captura e morte. Sim, ela foi capturada pelos borbonheses, que eram nobres franceses, aliados dos ingleses, e foi vendida a eles.
O julgamento que se seguiu foi uma farsa política com uma roupagem religiosa. As anotações do professor são diretas. Condenado à fogueira pelos crimes de heresia e feitiçaria em 1431. A ideia era desacreditá-la, mostrar que suas visões não eram divinas, mas demoníacas. Só que o plano deu terrivelmente errado para os ingleses. Completamente errado. A execução dela teve o efeito oposto. Como o professor Sayce aponta, a morte da heroína estimulou os soldados franceses. Eles transformaram uma líder em uma Marte. Seu sacrifício se tornou o grito de guerra mais poderoso que a França poderia ter. A lenda dela, como as notas mencionam, ganharia ainda mais força nos séculos seguintes, tornando-a o símbolo máximo da nação francesa. Enquanto a França se unia em torno dessa nova mártir, o que acontecia do outro lado do Canal da Mancha? Você mencionou que a Inglaterra também enfrentava problemas. Sim, e esse é um ponto crucial que as anotações do professor conectam. A guerra estava exaurindo a todos. A Inglaterra também precisava de impostos altíssimos para manter seus exércitos na França. Isso levou a enormes revoltas camponesas, lideradas por figuras como Wat Tyler e John Ball. Foram movimentos brutalmente reprimidos, mas que mostram a profunda instabilidade social que o conflito gerou também na Inglaterra. Ambos os reinos estavam sangrando por dentro. Certo. Então, depois de 116 anos de batalhas, peste, revoltas, heróis e mártires, a guerra finalmente acaba em 1453 com a vitória francesa. Qual foi o legado disso tudo? Como a França saiu desse conflito? O que a análise do professor Hernan Sayce nos mostra é que a França que saiu da guerra era um país completamente diferente daquele que entrou. A consequência mais profunda e que ele destaca é que a guerra debilitou as estruturas feudais francesas, arruinando a nobreza. Pensa nisso. Por mais de um século, os grandes senhores feudais, que tinham seus próprios exércitos e governavam suas terras como reis, ou morreram em batalha, ou gastaram suas fortunas, ou perderam suas terras. O poder deles foi dizimado. E essa destruição da nobreza feudal criou um vácuo de poder. Quem o preencheu? O rei. A guerra forçou a criação de um exército profissional, pago pelo Estado com impostos nacionais, que respondia diretamente ao rei, não mais aos nobres. O sentimento de lutar contra um inimigo comum, o inglês, por tanto tempo, também ajudou a criar algo que antes não existia de forma tão forte: uma identidade nacional francesa. As pessoas começaram a se ver como francesas, não apenas como borgonhesas ou normandas. Então, e aqui chegamos ao grande paradoxo. A tentativa da Inglaterra de conquistar e desmantelar a França acabou sendo o catalisador que forjou a identidade e o Estado francês moderno. Esse é o ponto central. É a grande ironia da história que as anotações do professor nos permitem enxergar. Sem a pressão externa esmagadora da guerra, a monarquia francesa talvez nunca tivesse conseguido subjugar a nobreza feudal e centralizar o poder. A anotação final do professor é categórica. Esse processo de fortalecimento do rei, nascido do fogo da guerra, favoreceu a formação do Estado absolutista que predominaria durante a Idade Moderna. Ou seja, o caminho para Luís XIV, o Rei Sol, com seu poder absoluto em Versalhes, começou a ser pavimentado nas batalhas enlameadas do século XIV, com o sacrifício de camponeses e a ascensão de uma heroína improvável. Exatamente. A Guerra dos 100 Anos é, em muitos aspectos, o funeral da Idade Média, com seus exércitos de cavaleiros e poder descentralizado, e o batismo da Idade Moderna, com seus estados-nação centralizados e exércitos permanentes. Impressionante. Partimos de uma disputa por herança e da economia da lã em Flandres para chegar ao nascimento do Estado absolutista. As anotações de lousa do professor Hernan Sayce realmente nos deram um mapa conciso e poderoso para navegar por um século de transformações. Elas revelam perfeitamente essa longa e complexa cadeia de causa e efeito. E isso nos deixa com uma reflexão final, não é? Quantas vezes na história os interesses particulares de uma elite, seja por uma coroa, por rotas de comércio ou por ideologia, acabam desencadeando conflitos que redefinem nações inteiras, deixando um legado de transformação moldado pelo sacrifício de milhões de pessoas comuns.
os Zé Ninguéms da história.